Deus é poderoso, Ele é fiel. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1, vamos começar do começo. A Carol falou que estava vendo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes ensinando sobre esse texto, e ele falou que era o capítulo mais difícil da Bíblia. Quem é nós, né, para entender agora, né? Mas esse capítulo vai falar de algo extraordinário. Quando você lê, não sei se no título da sua Bíblia ali está escrito assim, ó, a soberania de Deus. E Paulo vai falar sobre essa soberania nesse texto. Diz assim, versículo 1: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui. Estamos aqui por causa da Tua graça, da Tua fidelidade, do Teu grande amor, por causa da Tua soberania, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, meu Deus. Nós Te amamos e nós precisamos da Tua presença, precisamos de Ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor, na nossa pequenez. Dê-nos entendimento da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, e que nós venhamos, Senhor, meu Deus, entender os Teus propósitos e a Tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, nós já falamos, tem uma altura mais para frente dele, mas vamos começar de novo. E Paulo está falando da sua tristeza porque o povo de Israel rejeitou a Cristo. A gente sabe que até o dia de hoje Israel não acredita que Jesus é o Cristo. Até hoje Israel não recebe Jesus como Cristo. Eles ainda estão esperando o Cristo. Eles ainda anseiam pelo Cristo. E acredita-se, alguém falou para um judeu um dia que estava esperando Jesus voltar pela segunda vez, e a diferença entre o cristão e o judeu é que o cristão está esperando a segunda vinda de Jesus e o israelita está esperando a primeira. E nesse sentido, nós somos adotados como filhos por causa da rejeição de Israel. Eu acho que é João, capítulo 1, né? Versículo 12. Vamos abrir lá para nós. Capítulo 11 diz assim, de João. Se você quiser abrir, pode abrir. João 1, versículo 11. Amém? Diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Então ele veio para o que era seu. Quem que eram os seus? Israel. Se nós formos olhar lá em Êxodo capítulo 4, no versículo 22, se alguém quiser abrir lá, Deus vai estar chamando Moisés, e quando ele está chamando Moisés para libertar o povo de Israel, ele vai falar assim para Israel: você vai dizer para Faraó
deixar o meu filho ir e me adorar. Deixar o meu filho. Êxodo 4:22. Alguém achou? Amém? Alguém achou? Pode ler? Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Israel, meu filho, meu primogênito. Aí no decorrer vai falar que é para liberar eles para adorar. Então quem que é filho? Israel. Israel é o que? Israel é a descendência de Jacó. É Jacó que foi transformado em Israel. E esse Jacó transformado em Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos se tornou as 12 tribos de Israel e se tornou uma grande nação. E essa nação é aonde Deus cumpre o seu propósito. Aonde Deus busca cumprir o seu propósito. Quando Deus chama Abraão e ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vai abençoar todas as famílias da terra. E tem um detalhe quando se fala de Abraão e da promessa de Deus a Abraão, que a Bíblia vai dizer assim: a tua semente, o teu descendente será bendita todas as famílias da terra. No teu descendente. E Paulo vai falar disso, se eu não me engano, em uma das suas cartas, não sei se é Colossenses, se é Filipenses, uma das cartas de Paulo que vai explicar isso, de que é falado ali no singular, é a semente, o teu descendente. E quando Paulo está falando disso, e quando Deus está fazendo essa promessa, está falando de alguém que viria da descendência de Israel. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele vai falar assim: a salvação vem dos judeus. E é muito interessante isso também, tem tanta coisa na minha cabeça aqui, não sei se vai... É muito interessante isso, que judeus, sempre que aparece judeus no Novo Testamento, é relacionado a contrariar ou colocar em oposição os gentios. Quando se fala hebreus, Paulo vai falar assim: eu sou hebreus de hebreus. Quando aparece hebreu no Novo Testamento, é aqueles que continuam de Israel e continuam falando a língua hebraica. Então ele vai falar: eu sou hebreu de hebreus. Por quê? Porque quando os gregos dominaram o mundo antigo, no tempo antes de Roma dominar, os gregos e o povo todo que eles dominavam, se difundiu muito a cultura grega e a sua língua, não é verdade? E tanto que, muito que nós temos hoje como igreja, como religião, no mundo todo, tem muito ranço da filosofia grega. E quando se fala em hebreu, se fala de alguém que não foi contaminado com o helenismo. No Novo Testamento, essas pessoas de fala gregas, que se diz hebreu, ou que se diz judeu, ou que se diz israelita, mas que fala grego, é considerado helenista. Que a helenização foi isso que os gregos fez difundir na sua filosofia, a sua língua e a sua cultura. Então, tudo isso interfere em nós, na nossa relação com a religião, com Deus, no nosso pensamento de vida após morte, de alma, Você vai entender o que eu estou falando, dessa alma que sai do corpo e volta para o corpo, e tudo isso vem da filosofia grega, não é muito bíblico, é mais grego. Então, essa palavra aqui, que Paulo está dizendo, e está falando do povo de Israel, está falando para lembrar dos filhos, dessa adoção, que quando a gente lê esse texto de Romanos, capítulo 9, a gente vai ver que ele vai chamar agora de Israel. E em alguns capítulos para trás ele chamou de judeu. Então judeu é para ter essa separação do que é judeu e do que é gentil. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E aqui Paulo está falando do quê? De Israel. Israel num contexto geral.
e vai falar de que eles são filhos. Deuteronômio capítulo 14 vai ter Deus chamando Israel de filho. Ali em Êxodo capítulo 4 que nós lemos está Deus chamando Israel de filho. E Deus escolheu esse povo e o adotou como filho. Mas como nós lemos em João capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, por causa da rejeição de um, nós nos tornamos participantes. E capítulo 11 vai falar um pouco sobre isso, sobre nós sermos enxertados na videira verdadeira, nós sermos adotados como filho. E esse texto do povo de Israel, Paulo está triste por quê? Porque eles experimentaram muita coisa, e eu falei sobre isso semana passada, que eles foram adotados como filhos, e nós lemos o texto que diz isso. Deus chamava eles de filhos. E Deus, irmãos, é soberano, porque quando a gente pensa nessa soberania, por que Deus escolheu Israel? Por que escolher Abraão? Não é verdade? Por que escolher Isaac? Por que escolher Jacó? Por causa da soberania dele, ele escolhe quem ele quer. Amém. Não é verdade? Então, mas a gente fica pensando, e pensando também em tudo que esse povo experimentou. E essa é a tristeza de Paulo. Paulo está triste, por quê? Porque é os da sua família, é os seus parentes, é as pessoas que estão próximas a ele. Até eu conversava com um amigo que perdeu a sua mãe no final de semana, e ele falou assim: minha mãe partiu e eu preguei para ela, mas não sei se ela aceitou a fé. Eu falei: a gente, depois que conhece Jesus, conhece a palavra, a maior preocupação da gente não é esse período momentâneo de separação, mas é se essa separação vai ser para sempre ou não. Não é verdade? A preocupação de um crente é: será que eu vou me encontrar com ele na eternidade? Por isso nós precisamos orar por nossos entes queridos, pelas pessoas a quem amamos. Para quê? Porque nós estamos no caminho de Deus, para que elas também entrem no caminho de Deus, para que, findando esse período nessa terra, no dia da ressurreição, nós possamos nos encontrar com eles lá no céu, na eternidade. Então a nossa preocupação é essa. Então Paulo tem essa preocupação com os seus, com os descendentes, com o povo de Israel, e ele vê que eles não aceitam a fé. E a palavra de Deus lá em Atos no capítulo 15 vai dizer que Paulo e Barnabé foram enviados aos gentios. E Paulo está escrevendo uma carta para o povo romano, que são gentios. Mas ele está pregando para o romano e ele está preocupado com o povo de Israel. E ele está falando assim: ó, eu me entristeço, me angustio, até mesmo queria eu não fazer parte disso, para que quem sabe eles fizessem. Como eu falei semana passada, Paulo sofreu na mão do povo de Israel, porque quando ele se converteu, agora ele passou para o outro lado. Então agora ele deixou de ser judeu no sentido de religião judaica. Ele é hebreu de hebreus, ele continua falando a língua hebraica, ele continua sendo um descendente da tribo de Benjamim, mas ele agora é cristão. E porque ele é cristão, ele é perseguido. Porque ele é cristão, ele tem que fugir de Jerusalém. Porque ele é cristão, ele sofre perseguição, prisão, lutas, açoites. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o quanto Paulo sofreu por causa do nome de Jesus. Mas quando ele se converteu, é bem bonito de ouvir, porque Jesus falou para ele assim: Paulo, por que você me persegue? Quem mandou você lutar contra os aguilhões? Ele fala assim: mas é o seguinte, você é para mim um vaso escolhido. E eu vou te mostrar quanto você vai padecer por causa do meu nome. Pensa num chamado de Deus. Pensa Deus te chamando e falando assim: você não sabe quanto você vai padecer por causa do meu nome. Se era Paulo, montava no cavalo e voltava para trás. Mas Deus falou com ele. Esse encontro foi tão forte que ele obedeceu. E obedeceu e sabia. E olha como ele entendeu esse chamado e tinha convicção desse chamado. E Paulo, o mesmo Paulo, fariseu, hebreu, judeu,
era o Paulo cristão ainda mais forte, mais veemente. E esse Paulo, um dia um profeta encontra-se com ele e pega um cinto e fala: de quem que é esse cinto? Aí Paulo fala: é meu. Então, daqui o cinto, vem aqui perto, amarrou ele, pegou ele. O dono desse cinto vai ir para Jerusalém, e lá vai sofrer, e lá vai ser açoitado, e lá vai ser perseguido, e lá vai passar por poucas e boas. Traduzindo no popular. Se é nós, irmãos, ou se é a profecia do tempo presente, que as pessoas falam que é profecia hoje em dia, que você vai ser abençoado, o teu caminho Deus está abrindo e tal, vai dar tudo certo para você, tudo bem, mas se é as pessoas que gostam da profecia do tempo que se chama hoje, ouve Ágapo falando para Paulo, ou é nós no lugar de Paulo, o dono desse cinto vai ir para Jerusalém, vai padecer, vai sofrer, vai ser amarrado, vai ser preso. Você ia? Eu falar, não vai deixar quieto esse negócio de ir para Jerusalém. Deus, acho que é melhor nós ir para o outro lado. Vamos pregar para o gentil, já que os judeus não querem, eu vou para Jerusalém fazer o quê, né? Então, ele foi. Então, esse homem que está falando isso aqui, ele tinha tudo para pensar assim, deixa que os judeus e o povo de Israel fiquem lá com a crença deles, continue apresentando sacrifício, continue sofrendo na mão do império, continue com a sua religião vazia, eu vou pregar Cristo para os gentios. Mas ele tinha uma dor no seu coração. Por quê? Porque ele tinha amor pela nação de Israel. E ele sabia o que era esse povo. E ele vai falar dessa lista, que o povo de Israel, deles é a adoção, deles são a glória divina, deles são a glória divina. E penso eu que até hoje Israel tem experimentado esse poder da glória divina. Pensa numa nação, né, desse tamanhozinho, que está lá lutando cercado de inimigos, sendo ameaçado por inimigos muito maiores que eles, e persiste, persevera e continua de pé. Irmãos, vê como que Israel demorou para se tornar de novo uma nação, para o povo voltar para Jerusalém, para voltar para aquela terra, e quando eles voltam, desde quando voltou, eles são perseguidos, e eles permanecem de pé. Então Paulo está dizendo assim, deles é a glória divina, porque a glória divina, quando Israel está saindo do Egito, quando o povo de Deus está saindo do Egito, a glória de Deus aparecia para eles de dia, numa nuvem que protegia eles do sol, e à noite uma coluna de fogo que protegia eles do frio, porque deserto, de dia é muito calor e à noite é muito frio. Então Deus cuidava desse povo o tempo todo. Então deles é a glória de Deus. Olha como é interessante que no tabernáculo a glória de Deus descia, no monte com Moisés a glória de Deus descia, quando eles constroem o templo, quando Salomão vai inaugurar o templo, Salomão faz uma oração que está lá em 2 Crônicas capítulo 7, 1 Reis capítulo 8, ele vai fazer uma oração, e quando ele acaba de orar, a glória de Deus desce no templo, e quando a glória de Deus desce no templo, ninguém consegue ficar de pé. Glória a Deus. Esse Deus, irmãos, está sempre cuidando desse povo, e esse povo é sempre rebelde, desobediente. E nesse contexto que Paulo está começando a trazer para nós, vai nos fazer entender, porque o nosso Deus é soberano, mas vai também nos fazer entender que Deus é um Deus que conhece lá na frente. Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece as nossas decisões, Deus conhece quem nós somos e quem nós nos tornaremos. Por isso que quando nós lemos lá que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, não é porque Jacó é bonzinho, porque os dois são gêmeos e estão na barriga da mesma mãe, filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas é porque Deus, em sua presciência, um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas, sabe que
Esaú, um dia com fome, vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Por uma sopa, irmãos. Quem que vende alguma coisa por sopa? A não ser que seja dinheiro em um line, né? Igual o Edilson faz. Aí não dá para pensar em trocar, mas é bom de comer. Mas o Esaú vai lá e troca. Então, quando Deus está falando, eles estão no ventre, Deus já está falando para Rebeca, ó, é o seguinte, o mais velho vai servir o mais moço. Servir no sentido de quê? De que a sua tendência a crer em Deus, a amar a Deus, a valorizar a presença de Deus, é diferente do outro. E quem é Jacó? Jacó, irmãos, é alguém que sai de casa, depois de enganar seu irmão. Aí você pensa, então o caráter de Jacó é quase pior do que o do Esaú. Depois de enganar seu irmão, acumunado com sua mãe, enganar o seu pai, e vai embora de casa com um pouco de azeite, para ir numa terra distante, para achar os parentes da mãe dele, para achar uma mulher para poder casar. Mas no percurso, ele deita a cabeça num travesseiro, numa pedra travesseiro, e ele dorme aquela noite. E naquela noite difícil, né? Cansativa, imagina, dormir com travesseiro já está difícil em casa, mas você imagina uma pedra no deserto. Ele deita e dorme na pedra e tem um sonho à noite. Dormir com uma pedra de travesseiro, você teria um pesadelo, mas ele tem um sonho mais lindo que alguém poderia ter. E ele sonha com uma escada que liga o céu à terra. E nesse sonho, os anjos desciam e subiam por essa escada. Glória a Deus. E quando ele acorda, tudo que ele tem é um azeite que a mãe dele deu para ele. Não sei o que ele ia fazer com azeite, né? Mas tudo bem, a mãe dele deu azeite, ele saiu de casa com azeite. O que acontece? Quando ele acorda, ele fala assim, quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele pega esse azeite, junta a pedra que era no travesseiro, faz mais umas pedras ali e faz um altar. E derrama esse azeite, oferece tudo o azeite. Tudo que ele tinha, ele ofereceu para Deus. E Deus fala com ele. Glória a Deus. E ele sai dali debaixo da bênção de Deus. Glória a Deus. E ele segue viagem, ele se casa e ele arruma um sogro terrível. Por quê? Porque ele chegou lá e ele encontrou com uma mulher bonita, que ele gostou. Como é que era o nome da mulher? Raquel, a bonita. A Leia é a feia, mãe. E ele chegou lá e viu a Raquel, ele estava procurando o Labão, e daí a Raquel levou ele, e eles já se gostaram. Daí ele chegou na casa de Labão, e o Labão falou, você é parente, tal, você vai trabalhar para mim. Daí ele falou, eu trabalho, mas eu quero casar com a sua filha, com a Raquel. Aí ele falou, não, fala o seguinte, trabalha 7 anos para você casar com a Raquel. Ele fez um consórcio da Raquel. Trabalhou 7 anos por causa da Raquel. E no dia que ele casou, o Labão mandou a Leia. De manhã, quando ele acordou, ele viu os olhinhos embaçados dela, que a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços. E ele falou, meu Deus, e agora? Aí, ele fez um consórcio. Aí, ele teve que casar com essa consorciada que foi a Leia, porque agora já tinha consumado o casamento, vai ter que ficar. Ele falou, não, mas eu quero a outra filha. Não, tem que trabalhar mais 7 anos. Só que daí ele combinou lá, não, vamos passar aí a núpcia dessa filha, daí eu quero casar com a outra já. Eu te pago os 7 anos, daí ele fez um financiamento. Essa é a história do negócio. Só que essa parte
Não faz sentido para o nosso texto, tá? Vamos voltar para lá. Aí, o Jacó, irmãos, começa a prosperar na terra do Labão. E o Labão engorda o olho e tal, e tal. Eu sei que no final o Jacó está rico. Está bem de situação. Só que ele tem que voltar para sua terra. Porque não era lugar dele ali. Ele é Israel. Ele tem que voltar para a terra da promessa. Mas para voltar para a terra da promessa, ele precisa encontrar com seu irmão, o Esaú. E ele volta, mas no percurso, uma noite antes dele se encontrar com Esaú, ele tem um encontro com alguém. E esse alguém é o anjo do Senhor, a Bíblia vai dizer. E ele passa a noite lutando com esse anjo. E ele luta com o anjo. Luta com o anjo. E começa a querer amanhecer, o anjo toca na coxa dele e vai embora. Aí ele segura, agarra no anjo e fala: eu não vou deixar você ir sem você me abençoar. Pensa numa briga pela bênção. Eu não vou deixar você sair sem você me abençoar. Aí quando o anjo toca na coxa dele e fala assim: não, então eu vou trocar seu nome, de Jacó você vai ser Israel. E Jacó deixa o anjo ir, o anjo vai. E Jacó encontra-se com Esaú no outro dia. Com um pouco de medo, manda o seu servo com os presentes. Lutou com o anjo, estava com medo do Esaú, pensa bem. E ele, meio receoso de encontrar com o seu irmão, mandou os servos ir na frente para levar alguns presentes para agradar o irmão, que também era rico já. E nesse encontro, os dois se encontram, se abraçam, e se conversam, e cada um segue o seu caminho. Mas o que é interessante a gente perceber é que Esaú seguiu o caminho da desobediência. Jacó, por mais rebelde que foi, seguiu o caminho da adoração. Pensa num homem fugindo, e a única coisa que ele tem é um azeite, e ele oferece tudo para Deus. Que sonha com Deus, que luta com Deus. Israel significa aquele que luta com Deus. Luta com Deus para ser abençoado. Esse é Israel, o filho, por adoção. Mas esse Israel, como nós falamos, teve as oportunidades. E Israel, a partir dali, tem todas as chances do mundo como nação. Eles eram para ser uma bênção. E uma das coisas, quando Deus promete dar a terra prometida para Israel, ele fala assim: você vai ter que acabar com os inimigos que estão habitando naquelas cidades. Israel ia lá, fazia lá, matava uns, deixava uns vivos, aproveitava os animais. Então Israel sempre teve inimigo à sua volta, porque ele não obedeceu a Deus. Se ele tivesse eliminado os inimigos quando Deus falou, eles não teriam tanta luta. Então, a luta, irmãos, de Israel é por causa de desobediência e por causa de fugir do propósito. Eles eram para abençoar todas as famílias da terra. Mas vem Jesus e nasce em Israel, que é o abençoador de todas as famílias da terra, mas o próprio Israel não recebe o abençoador. Então a tristeza de Paulo está nisso, de que Israel não reconhece Jesus como Cristo, como o Senhor da vida deles, como alguém que veio para mudar. Como eu disse semana passada, o entendimento deles até hoje é de um rei terreno que vai vir, não terreno no sentido de que vai reinar nesse terreno, mas não no sentido de que alguém, não, é algo sobrenatural, mas alguém que vai destruir todos os inimigos de Israel, que vai tornar Israel uma superpotência. Aquilo que Israel viu acontecer com eles, de eles serem dominados por outras nações, como a Síria, como os gregos, como Roma, era isso que eles queriam para eles. Por isso eles queriam um rei, o Cristo que viria e que tornaria eles uma superpotência mundial. Então essa é a esperança, esse é o entendimento do judeu, esse é o entendimento de Israel. Daí Paulo vem e fala assim: o povo de Israel, que é a adoção, que é a glória divina, as alianças, essas alianças que Deus fez com Abraão, Deus fez com Isaac,
Deus fez com Jacó, Deus fez com o povo no monte, Deus fez com o povo no deserto, Deus fez com Davi, Deus fez com Salomão, Deus fez com tantos deles. Essas são as alianças de Israel. Deus fez tirando eles da Babilônia. Pensa num povo que ficou 70 anos cativo em uma nação estrangeira, sofrendo, escravo, e a sua terra devastada e destruída. E Deus vai lá e tira eles. Irmãos, do nada, desperta um rei que está lendo a palavra e vê lá nessa carta o seu nome. Mas essa carta foi escrita muitos anos antes. E ele falou, meu nome está aqui. Eu é porque vou ajudar o povo de Israel a voltar para lá. Então é o seguinte, vou mandar eles de volta. Vou financiar a volta deles, o retorno deles. É Deus, é a soberania de Deus. Mas quando chega na plenitude do tempo, vem Jesus, nasce numa manjedoura, cresce em Nazaré, começa a fazer milagres a partir dos 30 anos, começa a pregar, é morto na cruz, ressuscita ao terceiro dia, aparece a 500 pessoas, deixa ali seus discípulos que vão pregar e começar a igreja do Senhor, e eles pregam para Israel, mas Israel não reconhece Jesus como Cristo, porque o entendimento deles era de um outro tipo de Cristo, um que viria montado num cavalo para guerrear, não um Cristo que viria montado numa jumentinha. A expectativa é que frustra os nossos relacionamentos com Deus. A expectativa é criada por nós, não é Deus que criou essa expectativa em Israel, é eles que criaram, porque as profecias diziam que ele ia entrar em Jerusalém montado numa jumenta, mas as pessoas ficaram cegas para isso. Que ele viria e ele curaria leprosos, ressuscitaria mortos, restauraria a saúde de paralíticos. E Jesus vem e faz tudo isso, abre as vistas dos cegos. João Batista, quando está preso, ele manda os seus discípulos fazer uma pergunta para Jesus: é o Senhor que deveria vir ou temos que esperar outro? Qual que foi a resposta de Jesus? Vai lá e fez alguns milagres na frente do discípulo e falou assim: vai lá e fala para João. Os cegos veem, os coxos andam, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e a boa nova é pregada aos pobres. Quando João Batista ouve isso, ele fala: estou pronto para morrer, porque ele já veio. Qual que era a função de João Batista? Anunciar o rei que viria. E quando ele viu Jesus, ele olhou e reconheceu: irmãos, Jesus está chegando na beira de um rio, onde João Batista está batizando as pessoas, e Jesus chega e João olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem Jesus até ele e fala: eu preciso ser batizado. João Batista fala: jamais eu vou te batizar, porque eu não sou digno nem de desatar a sandália do teu pé. Ele falou: se você não me batizar, você não vai cumprir aquilo que está escrito. Daí João Batista batiza Jesus, depois de reconhecer que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem uma pomba, que é o Espírito Santo, pousa sobre ele. Deus. E uma voz da nuvem fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na beira desse rio, dentro desse rio, tem muita gente, muito israelita. Obrigado, Jesus. Parentes desses que Paulo está chorando e triste por eles. Veio uma voz da nuvem, irmãos. Você imagina você estar ali, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba sobre uma pessoa. Um homem de Nazaré simples, mas o profeta da época olhou para ele e viu quem ele era, o Cordeiro de Deus. Batizou ele, e a voz disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ainda assim,
Eles ouvindo isso, não creram. Coloque-se de pé. Essa é a tristeza de Paulo, de que uma nação que experimentou tanto, de que Jesus vem, o Filho de Deus nasce nessa descendência. A salvação vem dos judeus. Vem no sentido de que Jesus precisava nascer no meio deles. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Senhor. Mas quando se pensa num leão, se pensa em alguém que ataca, devora, luta, persegue. Mas o leão também é cordeiro. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ah, quando o inimigo vier te atacar, lembra da voz de Deus no seu coração, no seu ser, que diz assim: você é um filho amado. Aleluia, Jesus. Ah, você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Ah, mas eu não estou dando tanto prazer para Deus assim. Mas Ele está dizendo para você: você é um filho amado. O prazer você vai me dar se você abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo pousar sobre a sua vida. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos por adoção. Israel jogou a oportunidade fora. Não sei, quem sabe Deus assim aprove que fosse, mas nós o recebemos, e porque o recebemos, nós clamamos: ah, papai, ah, paizinho. Como é precioso a grandiosidade e a soberania desse Deus que nos comprou, nos redimiu, nos chama pelo nome, e por isso nós estamos aqui. Se você está aqui nesta noite de quinta-feira, uma semana cansativa de lutas, é porque Deus, o Deus do Filho Jesus Cristo, deu-nos o poder de chamar Ele de Pai. É porque Ele nos escolheu, nos chamou, porque Ele conhece a nossa trajetória e sabe aonde nós vamos chegar, e Ele quer que nós chegamos no melhor lugar, porque os sonhos dele é mais elevado do que os nossos, os pensamentos dele é mais elevado do que os nossos, e Ele tem pensamentos de paz para nós, para dar o fim que esperamos. Por isso nós o adoramos, por isso nós estamos aqui, meditamos na sua palavra, por isso nós derramamos o nosso restinho de azeite na presença dele, nós entregamos o nosso tudo, porque tudo vem dele. Obrigado, Jesus, te amo, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor meu Deus, por Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia nos alcançou, nos chamou, nos redimiu. É por causa dessa misericórdia é que nós estamos aqui e não somos consumidos. É por causa da Tua bondade, da Tua graça, da Tua fidelidade, do Teu grande amor que nos envolveu e abriu, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, porque o Senhor nos chamou pelo nome. Nós conseguimos ouvir a voz da nuvem que nos atraiu, Pai. Muito obrigado, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus e Senhor das nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a viver com essa convicção em nosso coração. Cada dia entendemos que nós somos filhos amados Teu, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver como filhos. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a engrandecer e exaltar o Teu nome. Ajude-nos, Senhor, na nossa incredulidade, na nossa pequenez, na nossa falta de entendimento. Ajude-nos, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos Te ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que nós possamos Te ouvir e exaltar o Teu nome, e aguardando aquele grande dia que a Tua trombeta vai soar e nós vamos subir para estar para sempre contigo, Pai. Mas enquanto esse dia não vem, ajude-nos, Senhor, e abençoe-nos. Derrame, Senhor, a Tua fortaleza sobre nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.